Bem, olá pessoal. Hoje eu vou estar falando com vocês, a aula de hoje no caso, eu vou estar falando sobre a arte na Grécia, tá? Então, a arte grega. Assim, hoje eu vou dar mais ênfase na questão da escultura, tá? Então, vou procurar estar falando mais sobre esse tema, tá? Bem, vou iniciar aí com uma imagem, né? No caso, um alto relevo, tá? Alto relevo é quando eu tenho em um bloco a imagem saindo desse bloco, porém ele está dentro do bloco, né? Então ela não é uma imagem totalmente tridimensional, porque eu tenho, no caso, até aqui eu consigo ter a ideia, né, do tridimensional, porém atrás já fica uma coisa que leva para um plano bidimensional. Então se fazia muito isso aí no Egito, né? E aí os gregos também continuaram trabalhando dessa maneira, tá? Então eles têm imagens de alto relevo e baixo relevo. Esse aqui no caso é um alto relevo. Ela sai do bloco, né? Então eu consigo ter essas áreas de volume do bloco de pedra. Bem, como eu falei, os gregos eles tiveram muita influência dos egípcios, tá? Essa aqui seria uma das primeiras esculturas que mostra a influência que se tem dos egípcios, tá? Essa aqui é uma imagem da escultura de Kouros, né? Kouros, no caso, é jovem, tá? O significado. Se nota, por exemplo, característica, o tipo de cabelo, tá? Que era muito marcante em relação às esculturas egípcias, tá? Então, eu tenho um tipo de cabelo muito marcante, tá? A estrutura também do corpo, sempre de uma maneira ereta, né? Uma construção ereta, muito simétrica, tá? A simetria ela vai ter uma ênfase para os gregos, tá? Os egípcios já não tinham tanta essa preocupação, né? Eles seguiam um outro tipo de cânone. Cânone, lembrando, significa regra, tá? Bem, então toda a imagem ela seguia, né? Aqui é a parte do abdômen, né? Aqui a parte do peitoral. Pode ver que a perna ela tem uma construção geométrica, tá? Mas o curioso é que assim as esculturas egípcias elas sempre tinham essa posição ereta, então não tinha um movimento. O que vai modificar os gregos, né, é querer passar à frente disso. Então eles começam a dar movimento às esculturas. Então as esculturas começam a ter uma construção que vai permitir um movimento, né, tendo um eixo principal, tá? Então aqui eu tenho um eixo do corpo, o quadril é onde vai ter essa curva, né, e um leve movimento do joelho, tá? Os braços foram quebrados, a parte aqui do nariz também, tá? Provavelmente muitas dessas esculturas, por a parte dos braços, membros, né, assim, serem quebradas, foi devido à ideia de movimento mesmo que eles colocaram. Outras também foram destruídas, porque tinha muitas guerras naquele tempo, e quando você invadia um território de um povo, né, você destruía a identidade dela, que é a sua cultura. A partir do momento que eu destruo a cultura de uma população, de uma civilização, é muito mais fácil eu inserir a minha. Então isso ocorria muito, tá? Naquela época. Se for pensar aí, nós tivemos algumas situações muito parecidas, né? Uns tempos atrás aqui, tendo, né, de invasões e sendo alguns monumentos destruídos, né?
Bem, vamos lá. Você pode pensar até nos museus que foram destruídos aqui no Brasil, se for pensar, né, por incêndios, que agora se insere uma outra cultura, né? Mas isso é um tema para outras situações, de repente em live, tá? Bem, aqui eu já tenho uma outra coisa que é muito interessante nas esculturas, tá? As esculturas, no caso, tirando aqui, que ela é em mármore, todas as esculturas elas estavam sofrendo um grande problema que elas quebravam conforme o transporte, né? Então, dependendo da maneira que era transportada, isso fragmentava o braço, né? Ou pernas, ou de repente nariz, coisas desse tipo. Então, qual que foi o método que eles começaram a procurar para fazer as esculturas? Trabalhar com outro material. Qual outro material permitiria que eles conseguissem fazer uma escultura e ela fosse resistente? Então eles pensaram, começaram a estudar tipos de materiais e conseguiram no bronze derretido, ele em estado líquido, né? Fazer um molde da escultura e fazer as esculturas de bronze. Então isso foi um grande passo, tá, para o desenvolvimento das peças. Pode-se ver, né, que tem um movimento, tem ali, porém não fragmenta, não se perde a imagem, né, tem ela inteira, tá? Isso os gregos começam a explorar muito. Também métodos de fundição foram sendo desenvolvidas durante esse tempo, tá? Então, os gregos evoluíram nesse sentido, buscando a ideia do movimento para a escultura e desenvolver técnicas de fundição, tá? Bem, ó, aqui eu volto a estar falando sobre as peças em bronze não, em peças em mármore, tá? Essas peças em mármore, elas sofriam, né? Então, com essa questão de quebrar, né? Pela questão de transportes, coisas desse tipo, tá? E aí eu tenho, vendo, a ideia de movimento, algo que prende, né? Sempre dando um apoio, porque senão isso aqui, a peça pode cair. Então eu tenho que ter uma base de sustentação. Nesse caso eu tenho aqui o peso das pernas, porém o corpo pesava muito, então eles criavam uma sustentação e a base, tá? Isso aqui é fundamental em diversas obras, tá? Sempre pensando numa construção utilizando a base. Ó, Afrodite. Essa aqui é uma imagem de Afrodite, tá? Que eu tenho aqui trabalhada, no caso, o mármore, né? A peça em si, ela tem uma estrutura de um eixo que o peso todo está nesta perna, tá? Essa fica numa posição de descanso, onde o restante leva o peso para essa região aqui, tá? Então todo o peso da escultura vem para cá. Aqui. Essa aqui também você pode notar a ideia de criar uma sustentação. O peso está nessa perna, essa está em descanso, porém, então eu tenho que fortalecer essa região para a peça não cair. E aí eu vou mostrar essa aqui, a última, né, que é a Vitória, que é uma das peças mais conhecidas, uma das esculturas mais conhecidas dos gregos, tá? Olha a ideia de leveza no tecido, isso trabalhado em mármore, tá? Então, isso vai influenciar muito os artistas da Renascença futuramente, que é um outro tema que eu vou estar trabalhando com vocês também, né? Aí mais à frente, ok?
No caso, hoje é isso, tá? Qualquer dúvida ou também esclarecer algumas coisinhas na live. E é isso aí. Até, pessoal.